Kiado foi o primeiro a se adiantar. Shiryu, eu enfrentarei você, Thor. Enquanto isso vocês passem por Thor do lado dele. Nesse momento Thor desfere os martelos contra os cavaleiros de bronze. Shiryu usa o cólera do dragão, desviando o martelo. Porém o martelo volta e acerta Shun e Yoga, que ficam desacordados. Shiryu ficou furioso, mas sabia que isso era apenas o começo. Ele olhou para Thor com um semblante sério e, sem hesitar, assumiu uma postura de combate. Thor avançou com passos pesados, o chão tremendo sob o impacto de seu corpo imenso. Ele ergueu os punhos, e Shiryu, com seus reflexos aguçados, se preparou para o ataque. A luta de Shiryu e Thor era uma dança de poder físico e técnica, com um confronto que faria até os mais fortes hesitarem. Thor, agora, prepare-se para conhecer a verdadeira força de Hércules. Thor concentrou sua energia, e com um soco devastador, lançou um golpe com sua técnica poderosa, Hércules Titânico. O soco se aproximou de Shiryu com uma velocidade surpreendente, atingindo a terra com uma pressão colossal. O impacto foi como uma explosão, jogando Shiryu para trás. Shiryu, caído no chão, fica pensativo, o que é isso? Mas quanto poder ele tem? Eu nem sequer consegui enxergar o ataque que ele me desferiu. Thor, não vai me dizer que isso e tudo dragão. Por acaso é esse o Shiryu cavaleiro capaz de reverter o curso da cachoeira de Rosan? Shiryu no chão diz, nunca enfrentei alguém tão poderoso assim. E o pior que ele também ataca na velocidade da luz, assim como os cavaleiros de ouro. O impacto do soco de Hércules Titânico foi avassalador. Shiryu foi lançado ao chão com uma violência tão grande que ele mal teve tempo de se preparar para a dor que tomou conta de seu corpo, onde mesmo colocando o escudo do dragão na frente, a defesa não teve efeito. Shiryu, não posso me render. Enquanto seu corpo permanecia caído, sua visão começou a turvar. Ele sentiu o peso de sua luta. Thor estava se aproximando, um sorriso de triunfo estampado no rosto. Mas então, algo estranho aconteceu. Shiryu sentiu uma presença, uma sensação de calma e força que invadiu sua mente. Seus pensamentos estavam dispersos, mas uma voz ecoou em sua cabeça, clara e cheia de poder. Shura de Capricórnio, em uma mensagem telepática. Shiryu, você é um cavaleiro do dragão. Levante-se. O dragão não se dobra. O dragão não desiste. A voz de Shura foi forte e enérgica, como uma onda de força que percorreu todo o corpo de Shiryu. Shura, o cavaleiro que possuía a espada Excalibur e uma coragem inabalável, estava enviando sua energia através dessa conexão telepática. Ele diz a Shiryu que salvou sua vida para que ele continuasse protegendo Athena. Shiryu fechou os olhos, sentindo o calor crescente do cosmo de Shura entrando em seu ser, alimentando sua determinação. Shura de Capricórnio, continua. Eu sei o que é lutar até os limites do corpo e da alma. Não é apenas a força que vence, Shiryu. É a vontade de nunca desistir, é o cosmo que arde dentro de você. As palavras de Shura ressoaram na mente de Shiryu como um grito de guerra. Shiryu, pensando consigo mesmo, sim, eu sou um cavaleiro do dragão. Não posso deixar que minha jornada termine aqui. Com o poder do cosmo reavivado, a energia de Shiryu começou a brilhar novamente. Ele respirou fundo, sentindo o ardor do dragão em seu peito. Levantando-se com esforço, mas com uma determinação renovada, Shiryu se levantou, seus olhos ardendo com um fogo inextinguível. Shiryu, eu não vou cair. Thor. O poder do dragão é imbatível. O cavaleiro de dragão então ativou seu cosmo, concentrando toda a sua energia em um chute. Shiryu lança uma voadora onde surge um dragão em volta dele. Porém Thor consegue segurar o chute de Shiryu. Então Thor arremessa Shiryu para longe, mas Shiryu consegue cair de pé usando sua técnica giratória. Shiryu então tenta outros golpes, mas infelizmente os chutes não fazem nada em Thor. Shiryu diz, nossa, mas quanta resistência ele tem. Meus golpes não fizeram
nada nele. Então Shiryu começa a analisar Thor. Shiryu diz: preciso manter uma distância dele. Quanto mais eu puder vê-lo, mais chance eu terei de desviar dos ataques. Eu apenas preciso ter a visibilidade. Shiryu desfere um cólera do dragão contra Thor. Porém Thor forma uma defesa com seus braços, onde apenas dá alguns passos para trás devido a pressão do cólera do dragão. Mas Thor se mantém firme, e diz: dragão, saiba que em uma luta vence aquele que tem mais força. Entenda que nenhum dos seus ataques tem efeito contra mim. Shiryu lança outros golpes de socos e chutes. Thor bloqueia facilmente e dá uma cotovelada em Shiryu, jogando longe. Shiryu cai de pé, onde Shiryu vê que precisa concentrar mais seus ataques colocando mais força. Então Shiryu faz que vai dar o mesmo chute. Thor arma a defesa e diz que será inútil. Então Shiryu na última hora muda seu ataque e forma um chute certeiro que acerta Thor jogando para trás. Então Shiryu sorri e diz: eu consegui. Thor sorriu, parecendo se divertir com a luta. Thor: bom, você tem boas técnicas, mas ainda não o suficiente para me enfrentar. Shiryu: prepare-se. Thor usa de novo seu Hércules titânico. Shiryu tenta bloquear o ataque com seu cólera do dragão, mas é superado e jogado para longe. Thor então diz: acha mesmo que você pode medir forças comigo, dragão? Não seja ridículo. A luta estava intensa. Thor e Shiryu se encaravam, os olhos de ambos cheios de determinação. No entanto, antes de continuarem com o confronto, Shiryu, que havia se reerguido, levantou uma questão que estava pesando em sua mente. Shiryu: você defende Asgard e a liderança de Hilda, mas, eu me pergunto, Thor, você sabe o que está acontecendo com ela? Ela é uma mulher boa, com um coração puro, mas a maneira como tem agido, não é ela mesma. Algo a está consumindo. Thor parou por um instante, seu olhar se suavizando por um momento, mas logo ele riu, o riso grave e reflexivo. Thor: você fala sobre Hilda, mas a conhece realmente, Cavaleiro do Dragão? Antes de condená-la, deve primeiro entender o que ela passou. E eu posso contar a você a história de como a pureza dela tocou minha vida, uma história que talvez você nunca tenha ouvido. Shiryu, curioso, permaneceu em silêncio, aguardando o que Thor teria a dizer. O Cavaleiro do Dragão sabia que os sentimentos de Thor por Hilda eram profundos, mas não imaginava até que ponto. Thor: quando eu ainda era um caçador, encontrei-me em Asgard. Naquele tempo, eu me via como alguém imbatível, um guerreiro que podia fazer o que quisesse, sem me preocupar com as consequências. Thor olhou para o céu, como se as memórias daquelas épocas o assombrassem. Thor: certo dia, entrei em uma região proibida, um local sagrado, onde ninguém deveria caçar. Eu sabia que os soldados de Asgard estavam em alerta, mas meu orgulho e meu desejo por conquista me cegaram. Fui cercado pelos soldados de Hilda, e minha morte parecia iminente. Shiryu escutava atentamente. A imagem de Thor como um caçador impiedoso não fazia sentido diante do homem que ele via agora, embora soubesse que a história de Thor deveria ter mais camadas. Thor: mas Hilda, ela apareceu na hora certa. Mesmo sendo uma líder que deveria proteger seu povo, ela me salvou. Ela interrompeu a execução, olhou nos meus olhos e, com uma calma imensurável, disse para os soldados me deixarem ir. Eu não soube por que ela fez isso, mas ela fez. Aí, foi quando ela me falou algo que jamais esqueci. Thor respirou fundo, e a intensidade de sua expressão se suavizou, como se estivesse revivendo aquele momento. Thor: ela se aproximou de mim, com uma serenidade que nunca vi em mais ninguém, e me disse: eu não posso fazer mais por você, Thor. Asgard precisa de você, mas eu não sou capaz de salvar todos os que se perdem no caminho. Você escolheu seu destino, mas ainda há tempo de mudá-lo. Thor fechou os olhos, como se sentisse a presença de Hilda, mesmo à distância. Quando ele os abriu novamente, seu olhar se dirigiu a Shiryu. Thor: a partir daquele momento, entende a pureza de Hilda. Ela não estava apenas protegendo Asgard ou o povo dela. Ela estava tentando salvar todos que estavam perdidos, incluindo eu. Ela não podia impedir o sofrimento, mas oferecia a esperança de redenção a todos. Shiryu estava em silêncio. A história de Thor sobre Hilda era profundamente tocante e revelava uma faceta de Asgard que ele ainda não compreendia totalmente.
Hilda, com seu coração puro, havia tocado até mesmo o imbatível guerreiro Thor. Thor, com voz grave: é por isso que não suporto ver Hilda sendo atacada ou subestimada, mas sua bondade a torna vulnerável àqueles que buscam poder a qualquer custo. E eu farei tudo o que for necessário para proteger ela e Asgard. Shiryu ouviu atentamente, absorvendo as palavras de Thor. Era difícil imaginar a guerreira que ele conhecia, Hilda, sendo uma mulher tão pura e cheia de compaixão. Mas, ao ouvir essa história, Shiryu entendeu que a batalha de Hilda era mais do que uma questão de poder. Era uma luta interna contra algo que a consumia, algo que não era visível aos olhos. Shiryu, com respeito: eu entendo, Thor. Não sabia dessa parte de Hilda, mas isso não muda o fato de que o povo de Asgard precisa ser libertado do que a está controlando. Agora, mais do que nunca, ele entendia que, por trás das batalhas, existia um sofrimento maior, um vínculo profundo que nenhum deles poderia ignorar. Thor, com um rugido de fúria, avançou com seu soco de Hércules titânico. Shiryu, aproveitando a força de seu cosmo, foi capaz de desviar por um fio, mas o golpe ainda passou perto o suficiente para quase derrubá-lo. Shiryu, apesar de ver que seus golpes não foram o suficiente, mas ele assim mantém a esperança e fica surpreso de ter conseguido se desviar do golpe de Thor, mesmo que fosse por muito pouco. Então Shiryu admite que só foi capaz disso pois aprendeu através das batalhas das 12 casas. Shiryu, você é mais forte do que eu imaginava, Thor. Mas você não vai me colocar medo. Shiryu sabia que a batalha não seria fácil. Seu corpo estava machucado e suas forças estavam se esgotando, mas a determinação de um cavaleiro de bronze nunca falharia. Ele se preparou para o golpe final, sabendo que seu cosmo não poderia falhar agora. Shiryu, eu sou o cavaleiro do dragão, e você não pode me parar. Com um grito final, Shiryu invocou o cólera do dragão. Ele disparou o dragão diretamente em Thor. Dessa vez o ataque de Shiryu arrastou Thor uns metros para trás, mesmo Thor formando uma defesa com os dois braços. Shiryu, droga, ainda não foi o suficiente, meus ataques físicos não têm efeito contra ele. Ele é muito forte, e a batalha. Shiryu, ofegante com o corpo dolorido, percebe que não pode vencer Thor enquanto continuar com sua armadura. Ele toma uma decisão arriscada. Shiryu, pensativo. Thor é incrivelmente forte, mesmo usando o meu máximo, não consigo superá-lo. Há apenas uma maneira. Shiryu começa a remover sua armadura de dragão. Peça por peça, ela cai no chão gelado de Asgard. Thor observa com um olhar confuso antes de soltar um deboche. Thor, sorrindo com desdém. O que pensa que está fazendo, Shiryu? Você enlouqueceu? Sem sua armadura, você não tem chance contra mim. Shiryu, firme, cerrando os punhos. A armadura me protege, mas também limita meu cosmo. Se quero derrotá-lo, preciso lutar com tudo o que tenho, mesmo que isso signifique arriscar minha vida. Thor estreita os olhos, percebendo a seriedade de Shiryu. A aura do Cavaleiro de Dragão começa a crescer de forma assustadora. O cosmo de Shiryu queima como nunca antes. Thor, cerrando os punhos, sua aura também aumentando. Muito bem, Shiryu. Se deseja lutar com tudo, eu farei o mesmo. Vamos ver se seu espírito é realmente tão forte quanto sua determinação. Thor ergue o punho, carregando toda a sua energia para o golpe mais poderoso de Asgard. Thor, receba a força de um verdadeiro guerreiro de Odin. Hércules titânico. Shiryu avança contra o golpe, seu cosmo elevando-se ao máximo. O impacto entre os dois guerreiros faz o chão tremer, criando uma explosão colossal de energia. A neve ao redor se dissipa violentamente quando a poeira baixa. Shiryu está de pé, mas seu corpo está coberto de ferimentos. Ele está tão exausto que mal consegue manter-se consciente. Thor, por sua vez, ainda está firme, parecendo intacto. Shiryu, quase sem fôlego, surpreso. Ele ainda está de pé. Não pode ser, eu já não tenho forças para lançar um outro ataque por um breve momento. O silêncio toma conta do campo de batalha. Mas então, algo inesperado acontece. Gotas de sangue começam a escorrer pelo corpo de Thor. Seu semblante sereno se desfaz, seus joelhos enfraquecem. Thor, sorrindo, mesmo ferido. Você é ponto.
Impressionante dragão, talvez vocês realmente tenham uma chance de salvar Hilda. Os olhos de Thor, que antes brilhavam com convicção, agora parecem mais suaves, como se finalmente tivesse encontrado a paz. Então, seu corpo cede, e ele cai de joelhos, antes de desabar completamente na neve. Shiryu observa o guerreiro gigante, sabendo que ele se foi. O vento sopra forte, levando consigo o espírito de um verdadeiro guerreiro de Asgard.